Gael sempre foi um homem de poucas palavras, mas com um coração generoso. Durante anos, ele e sua esposa, Sofia, construíram uma vida simples e tranquila nas montanhas de Minas Gerais. A fazenda que possuíam não era grande, mas era suficiente para que ambos vivessem da terra. Sofia, com seu sorriso acolhedor e suas mãos habilidosas, fazia da casa um lar. A vida parecia ser boa, tranquila, até o fatídico dia em que tudo desmoronou. Sofia adoeceu repentinamente e, em questão de semanas, sua vitalidade desapareceu. Gael se viu perdido, com o mundo ao seu redor se desmoronando. As paredes que eles haviam construído juntos pareciam agora cada vez mais sombrias. Os sons da casa, antes cheios de risadas e conversas, agora estavam vazios. A cama onde eles compartilhavam sonhos agora estava fria. Sofia, sua companheira, a mulher que ele amava profundamente, havia partido. Durante meses, Gael foi consumido pelo luto. Ele vagava pela fazenda, tocando os mesmos objetos que costumavam fazer parte de sua rotina, mas nada parecia ter sentido. O campo, que antes florescia sob o toque das mãos de Sofia, estava agora abandonado, as plantações secas, a terra sem vida. As ruas da cidade que ele costumava percorrer ao lado dela agora pareciam longas e vazias. As memórias de Sofia estavam em cada canto, em cada flor que ela plantara no jardim, na cadeira de balanço onde ela costumava sentar para ler ao final do dia. Ele já não suportava mais os ecos de sua ausência. O sofrimento de Gael não tinha fim. Ele sabia que precisava de um novo começo, mas o peso de sua dor parecia não deixar espaço para isso. Seus amigos, preocupados, lhe diziam que ele precisava seguir em frente. Mas como seguir quando tudo que você ama se foi? Então, uma manhã, enquanto estava na feira local, ele ouviu falar de uma cabana isolada nas montanhas, um lugar afastado, onde ninguém mais vivia. Ele soubera, por rumores, que ali ninguém se atrevia a ficar. Mas para Gael, a ideia de isolamento era quase um alívio. Ele não queria mais sentir, não queria mais ver as lembranças que o perseguiriam para o resto da vida. Talvez, pensou ele, a solidão nas montanhas fosse a única maneira de encontrar algum tipo de paz. Gael tomou uma decisão. Ele partiria para a cabana. Não sabia o que o esperava, mas estava determinado a encontrar o lugar onde pudesse se perder, onde a dor e as lembranças de Sofia finalmente pudessem desaparecer. A fazenda, o campo, a cidade, tudo isso ficaria para trás. A cabana seria seu novo refúgio. O problema é que, ao deixar para trás tudo que conhecia, ele estava fugindo de algo muito mais sombrio do que poderia imaginar. Gael sabia que, ao sair de sua casa, ele também estava deixando para trás mais do que apenas a dor da perda. Ele estava fugindo do medo, do vazio que parecia tomá-lo a cada passo. Ele sabia que precisava de algo mais, algo que lhe oferecesse uma chance de recomeçar. A montanha, com seu ar fresco e suas trilhas solitárias, parecia ser a resposta. Ele queria estar longe de tudo que lembrava do que perdeu. Sofia já não estava ali, e o mundo ao seu redor parecia ser um reflexo vazio de um sonho quebrado. A ideia de viver em um lugar isolado parecia ser a solução, ou ao menos a única alternativa. Gael empacotou algumas roupas, ferramentas e provisões mínimas, se despedindo da fazenda sem olhar para trás. Ele sabia que não teria o conforto que tinha na sua casa, mas a paz que ele buscava valia mais do que qualquer comodidade. Ele seguiria sozinho, como se fosse se perder nas montanhas para nunca mais ser encontrado. A viagem até a cabana foi árdua. Gael teve que enfrentar um caminho de terra íngreme, rodeado por vegetação densa, árvores que pareciam quase engolir a trilha. Ele caminhou durante dias, sem pressa, com a mente vazia e os pés pesados. O peso da dor ainda o acompanhava, mas ele se forçava a seguir. A cada quilômetro percorrido, sentia-se mais distante da fazenda e da cidade, e, ao mesmo tempo, mais próximo de algo novo. Algo que, ele acreditava, seria sua salvação. O clima das montanhas era imprevisível. O vento cortava sua pele, o ar gelado fazia se perguntar se realmente estava fazendo a coisa certa. Ele olhava para as altas montanhas à sua frente e se perguntava o que o esperava lá em cima.
Havia algo de místico, algo de inquietante na paisagem ao seu redor. As árvores pareciam quase viver sua própria vida, e o som do vento nas folhagens gerava ecos de sussurros no ar, como se a montanha estivesse falando com ele. Mas Gael se recusava a ouvir esses sinais. Ele estava em busca de algo maior, ou talvez, simplesmente em busca de nada. Após 3 dias de viagem, ele finalmente chegou ao local indicado. A cabana estava à vista, escondida entre as árvores altas, com uma vista panorâmica das montanhas ao fundo. Era simples, mas parecia acolhedora, um lugar perfeito para esquecer o mundo, ou ao menos as dores que o consumiam. Gael entrou na cabana com passos lentos e cautelosos. O ambiente estava silencioso, mas esse silêncio tinha algo de inquietante. As paredes de madeira, antigas e envelhecidas, pareciam contar histórias de tempos passados. A cabana estava em um estado de abandono, mas parecia ser o refúgio ideal para quem precisava se esconder do mundo. O que Gael não sabia é que sua fuga para a montanha não traria a paz que ele tanto buscava. Pelo contrário, ele estava prestes a se deparar com algo que ele jamais imaginaria. Nos primeiros dias na cabana, Gael sentiu uma paz inquietante. O ar fresco das montanhas o acolhia, mas algo parecia estranho. A solidão que ele tanto desejava agora o consumia, e a falta de interações sociais começava a afetá-lo mais do que ele imaginava. O que ele achava que seria um descanso da dor, na verdade só aprofundava o vazio que sentia. À noite ele tentava dormir, mas as sombras do lugar o mantinham acordado. Os ruídos do vento nas árvores não eram confortantes, mas apenas o faziam sentir que algo estava errado. Na primeira noite, Gael se deitou na cama improvisada, tentando afastar os pensamentos. Mas logo ele ouviu algo. O som de passos, suaves mas firmes vindos de fora da cabana. Ele se levantou, ouvindo atentamente. O vento? Talvez, mas algo nele o incomodava. Quando olhou pela janela, tudo estava em silêncio. Ele tentou convencer a si mesmo de que era apenas sua mente pregando peças, mas o sentimento de estar sendo observado não o abandonava. Nos dias seguintes, a sensação de inquietação aumentou. Gael notou que, sempre que saía para buscar lenha ou explorar os arredores, coisas pequenas mudavam dentro da cabana. A cadeira onde ele costumava se sentar estava ligeiramente deslocada, e uma panela que ele deixara na prateleira agora estava na mesa. Ele tentou racionalizar tudo isso, acreditando que poderia ser a própria rotina da casa, mas a estranheza do lugar começou a se infiltrar em sua mente. Algo mais estava ali com ele. A cabana, que parecia acolhedora à primeira vista, agora começava a revelar suas sombras. Gael, cada vez mais desconfortável, decidiu investigar o porão da cabana. Ele esperava encontrar alguma explicação lógica para os sons e os objetos que se moviam sozinhos. Quando desceu até o local, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O porão estava escuro e o ar era denso e úmido, com um cheiro de madeira envelhecida. O que ele encontrou foi algo que jamais poderia ter imaginado. Uma velha mala, coberta de poeira e teias de aranha. Dentro dela, roupas e objetos antigos. Mas o que realmente chamou sua atenção foi uma carta, amarelada pelo tempo, que estava cuidadosamente dobrada entre as roupas. Ele abriu a carta e logo os olhos de Gael se arregalaram ao ler as palavras escritas em tinta escura. Tadeu não vai parar. Ele vai me encontrar e quando ele me encontrar, não haverá mais fuga. A carta, escrita por uma mulher chamada Gabriela, falava sobre uma busca implacável por Tadeu, um homem misterioso que, aparentemente, estava perseguindo-a. Gabriela relatava como ela se refugiou na cabana, tentando escapar de Tadeu, mas sabia que ele não descansaria até encontrá-la. Gael sentiu uma inquietação crescente. A cabana, onde ele acreditava que encontraria a paz, agora parecia ser parte de um mistério maior. E, mais assustador ainda, ele estava envolvido nesse mistério sem sequer saber. Gael sentiu um peso crescente em seu peito. Ele não sabia o que fazer com a carta de Gabriela e os estranhos sinais que começavam a se intensificar ao redor da cabana. Ele ouviu passos à noite, viu sombras se movendo entre as árvores e sentiu a presença de alguém que não podia ver. Tadeu, o nome escrito na carta, agora parecia estar perseguindo-o também. Esses primeiros sinais de mistério foram apenas o começo de uma história que levaria Gael a enfrentar seus próprios medos, suas dúvidas e, eventualmente, a verdade sobre Tadeu e Gabriela.
Gael não sabia o que fazer com a carta que havia encontrado no porão. Ela estava amarelada pelo tempo, como se tivesse sido deixada ali por muito tempo, e suas palavras não saíam da sua mente. Tadeu não vai parar. Ele vai me encontrar, e quando ele encontrar, não haverá mais fuga. Essas palavras pareciam ecoar nas paredes da cabana, cada vez mais intensas a cada noite. Na manhã seguinte, Gael acordou com uma sensação de inquietação, como se o ar ao redor da cabana estivesse carregado de algo que ele não podia ver. O vento que passava pelas árvores parecia sussurrar palavras inaudíveis, e ele sentiu como se estivesse sendo vigiado. A carta de Gabriela estava sobre a mesa, aberta, e Gael sentiu uma necessidade urgente de entender mais sobre ela. Com as mãos trêmulas, ele começou a ler novamente. Gabriela descrevia sua fuga de Tadeu, um homem cruel e implacável, que exercia um poder sobre a cidade e que parecia ter uma rede de informantes que sabia de cada passo seu. Ele a perseguia sem descanso, obrigando-a a viver com medo, e a carta mencionava uma cabana nas montanhas onde ela se escondia. O mais assustador, no entanto, eram os detalhes que ela descrevia sobre Tadeu. Ele não era apenas um mafioso comum. Ele era alguém que tinha o poder de manipular as pessoas, de controlar as ações dos outros. Ele não vai parar, ele sempre encontra. Eu sinto que ele está se aproximando, dizia Gabriela. Essas palavras começaram a assombrar Gael. Ele olhou pela janela da cabana, tentando absorver o que estava acontecendo. Ele se sentia conectado a essa história de uma forma inexplicável. Não sabia se era apenas o isolamento ou se de alguma forma Gabriela estava tentando se comunicar com ele, mesmo depois de tanto tempo. Gael sabia que algo precisava ser feito. Ele não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo ao seu redor. Mas, ao mesmo tempo, ele não estava preparado para se envolver em algo tão sombrio, algo tão fora de seu controle. Ele já tinha fugido da dor de sua própria vida, mas agora ele estava preso em algo que não podia entender completamente. Foi nesse momento que ele começou a perceber que sua busca por paz estava prestes a mudar radicalmente. Ele não estava mais sozinho na montanha. Algo o conectava com o passado de Gabriela, com a presença ameaçadora de Tadeu. E ele, Gael, estava no centro dessa história. Com o tempo, a presença de Tadeu parecia se tornar mais real para Gael. Os sons à noite, os passos invisíveis, a sensação de ser observado, tudo isso indicava que ele não estava apenas fugindo de seu próprio luto, mas de uma ameaça muito maior. Gael se viu obrigado a aprender mais sobre esse homem que dominava a vida de Gabriela e possivelmente a sua agora também. Foi em uma visita à vila próxima onde Gael procurou informações sobre Tadeu que ele finalmente ouviu mais sobre o homem que aterrorizava a cidade e as montanhas. O nome de Tadeu estava presente em todas as conversas, sussurrado entre os moradores com um medo evidente. Tadeu controla tudo, disseram-lhe. Ele é imbatível, ninguém ousa enfrentá-lo. Tadeu não era apenas um líder de uma gangue ou um criminoso comum. Ele controlava a política, os negócios e até as leis da cidade. Não havia um único setor em que ele não tivesse influência. Ele tem olhos em todo lugar, disse o velho mercador, que parecia temer até mesmo falar um nome dele. Se ele quer algo, ele pega, não importa o que custe. Gael ficou chocado ao ouvir isso. A ideia de um homem com tanto poder parecia impossível, mas, à medida que ouvia mais, começava a entender o quão profundo era o controle de Tadeu sobre a região. Ele não era apenas um homem do crime, mas uma espécie de sombra que pairava sobre tudo. E agora, parecia que Gael estava no centro de sua rede de controle, sem saber como ou porquê. Gabriela, que até então parecia ser apenas uma vítima, agora era vista por Gael como um elo perdido em toda essa história. Ela estava fugindo não apenas de um homem, mas de um sistema de poder que era impossível de quebrar. Tadeu não era alguém fácil de derrotar, e Gael sabia que, ao se envolver mais profundamente, ele estava colocando sua própria vida em risco. Naquela noite, enquanto Gael tentava processar tudo o que havia aprendido, Gabriela apareceu na porta da cabana. Ela estava visivelmente exausta, seus olhos cheios de medo, como se tivesse corrido por dias sem parar. Ela entrou na cabana sem dizer uma palavra, e o primeiro som que fez foi um suspiro profundo,
como se o peso da fuga estivesse finalmente aliviado. Mas o alívio foi momentâneo, pois logo ela começou a falar, as palavras saindo apressadas, como se não conseguisse mais controlar os pensamentos. Tadeu, ele vai me encontrar. Ele sempre encontra, ela disse, e a voz dela estava carregada de um medo palpável. Gael, atônito, não sabia o que fazer. Ele sempre pensou que sua fuga para as montanhas seria um recomeço, mas agora se via no meio de um pesadelo. Gabriela, com seu rosto pálido e seus olhos tão desesperados, não parecia mais apenas uma mulher em fuga. Ela era alguém que carregava um peso muito maior. E Gael sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Gabriela se sentou na cadeira e Gael, ainda em choque, trouxe-lhe uma xícara de chá. Ela o olhou com uma expressão de gratidão, mas a tensão em seu rosto não desapareceu. Ele não vai parar, ela repetiu. Ele tem olhos em toda parte. Ninguém escapa. Você está segura aqui, Gael respondeu, tentando oferecer algum consolo, mas sabia que suas palavras não significavam nada diante da ameaça real que se aproximava. Eles ficaram em silêncio por um tempo, e Gael sabia que, ao abrigar Gabriela, ele estava assumindo uma responsabilidade muito maior do que imaginava. Não era apenas sobre ajudá-la a escapar de Tadeu. Agora ele estava preso em algo que não poderia mais evitar. As semanas que se seguiram foram um teste constante para Gael. Embora ele tivesse se convencido de que a cabana seria um refúgio seguro, ele começou a perceber que Tadeu estava, de alguma forma, mais próximo do que imaginava. A sensação de ser observado nunca o deixou. A cada noite, os ruídos aumentavam, batidas leves na porta, passos furtivos nas sombras, até mesmo o som de algo raspando nas paredes da cabana. Ele não podia mais ignorar que algo estava acontecendo ali. Gabriela, embora ainda temerosa, começou a se acostumar com a vida isolada nas montanhas. Mas a cada novo ruído, ela se encolhia, e os olhos dela se tornavam ainda mais apreensivos. Gael, por sua vez, começava a sentir a pressão também. Ele tentava se convencer de que estava tudo bem, que Tadeu estava longe, mas os sinais eram evidentes. Algo estava em movimento, e não demoraria até que o perigo se aproximasse. Gael procurou investigar o que poderia estar acontecendo. Ele vasculhou a floresta ao redor da cabana buscando pistas que pudessem indicar a presença de alguém, mas não encontrou nada além de árvores e trilhas abandonadas. Porém, ele não conseguia se livrar da sensação de que estavam sendo observados. A noite, então, passou a ser um momento de crescente tensão. Cada farfalhar da folha, cada estalo da madeira nas árvores parecia anunciar algo iminente. Gael tentou reforçar a segurança da cabana, mas sabia que não estava mais apenas lutando contra um medo de um homem. Ele estava lutando contra a própria sensação de impotência, contra a ideia de que não havia escapatória. Na noite seguinte, Gabriela finalmente revelou mais sobre seu passado com Tadeu. Ela não queria falar sobre isso, mas Gael sabia que, para entender a gravidade da situação, ele precisaria ouvir tudo. Eu o conheci na feira, ela começou, a voz baixa e tremida. Ele me viu, e no momento em que ele olhou para mim, eu soube. Ele queria me ter. Eu recusei. Eu tentei fugir, mas ele não deixa ninguém ir embora. À frente. Ela descreveu como ele a forçou a correr pela floresta, a viver nas sombras, mas nunca encontrou um lugar seguro. Cada vez que ela pensava que poderia começar de novo, Tadeu a encontrava. Ele vai me encontrar, ela disse, agora com os olhos cheios de lágrimas. E quando ele encontrar, eu não sei o que ele fará. Gael sentiu uma raiva crescente ao ouvir a história de Gabriela. Tadeu era mais do que um homem. Ele era uma força destrutiva, uma sombra que arrastava tudo à sua volta. E agora, ele estava atrás de Gabriela. Gael sabia que, para ela, não havia futuro sem enfrentar esse homem. E talvez, para ele também, não houvesse paz até que isso fosse resolvido. Claro, vamos continuar desenvolvendo a história, detalhando os próximos 5 pontos do roteiro para o homem que fugiu para a montanha e o que encontrou mudou tudo. O silêncio que se estendeu durante os dias seguintes à conversa de Gabriela era mais sufocante do que qualquer coisa que Gael já havia experimentado. Eles tentaram seguir com suas vidas, fingindo que nada de muito importante estava acontecendo, mas ambos sabiam que a paz era efêmera.
A presença de Tadeu pairava sobre eles como uma nuvem negra prestes a desabar. E, inevitavelmente, a tempestade chegou. Gael estava na floresta, procurando lenha para o fogo, quando sentiu um arrepio na espinha. O vento estava mais forte e as folhas das árvores agitavam-se de maneira diferente. O som que acompanhava o movimento das folhas parecia um murmúrio, um aviso de que algo estava prestes a acontecer. Quando ele virou a esquina de uma trilha estreita, sua suspeita se confirmou. Homens armados apareceram entre as árvores. Eram mais do que um simples grupo de caçadores ou habitantes locais. Gael os reconheceu pelo olhar frio e ameaçador. Eram os homens de Tadeu. Um deles, mais alto e com uma cicatriz atravessando o rosto, apontou para Gael com a arma em punho. "Você está com ela", o homem disse, a voz grave. "Sabemos onde ela está." Gael tentou não demonstrar o pânico que estava começando a crescer dentro dele. Ele precisava pensar rápido. Seus olhos se moveram para o lado, procurando uma saída. Ele sabia que não poderia lutar contra eles. Era uma batalha perdida. A única chance que ele tinha de sobreviver era fugir. "Ela não está aqui", Gael tentou negar, mas sua voz traiu a dúvida. Não havia como esconder mais. Ele estava envolvido agora. Não apenas pela presença de Gabriela, mas por uma sensação de que não podia mais fugir. Eles tinham ido longe demais. Quando os homens se aproximaram, Gael agiu instintivamente. Ele pegou a primeira coisa que viu, um pedaço de galho grosso, e bateu com força no braço do homem com a arma. O impacto foi o suficiente para fazê-lo cair e, por um momento, Gael teve a chance de correr. Ele ouviu os gritos atrás de si e sabia que isso significava apenas uma coisa: não havia mais lugar seguro para ele. A fuga pela floresta foi um teste de resistência. Gael correu entre as árvores, desviando de galhos e raízes que quase o derrubavam a cada passo. O som dos homens atrás dele aumentava, seus gritos de raiva ecoando pela mata. Ele estava familiarizado com aquela floresta, mas nunca havia corrido com tanta pressa. O ar cortante e o som das folhas sobre seus pés faziam parecer que ele estava correndo por toda a eternidade. A cada curva, ele esperava ver os homens surgindo, mas ele se forçava a continuar, com os pulmões queimando e o coração disparado. Quando chegou a uma clareira, Gael finalmente parou, olhando para trás, esperando encontrar alguma cobertura. Mas, por um momento, o medo o paralisou. Os homens estavam muito perto. Ele precisava de uma estratégia. Não poderia simplesmente correr e esperar vencer. Eles o pegariam. Foi então que Gael se lembrou das palavras de Gabriela. Nunca confie no silêncio da montanha. Sempre há algo mais. Ele olhou ao redor e viu um pequeno córrego que serpenteava pela clareira. Talvez pudesse usar a água para se esconder, ou ao menos dificultar o rastreamento. Sem hesitar, ele se jogou na água fria, se arrastando pelas pedras, torcendo para que os homens não o seguissem. O som dos passos se aproximando o deixou ainda mais tenso. Ele ouviu os homens discutindo, procurando em todas as direções. Gael segurou a respiração, tentando não fazer nenhum barulho. O vento continuava a soprar, ajudando a cobrir os sons da fuga, mas ele sabia que não teria muito tempo. De repente, a perseguição parou. Ele olhou para trás e viu uma figura que passou rapidamente pela clareira. Não era um dos homens, mas alguém que parecia estar ajudando a disfarçar sua fuga. Gael soubera que Gabriela estava lá, ajudando-o, como se de alguma forma soubesse que ele precisaria de uma mão amiga. O silêncio foi quebrado pelos gritos dos homens, agora longe o suficiente para que Gael pudesse respirar. Ele sabia que aquela não seria a última vez que enfrentaria Tadeu e seus homens, mas por enquanto ele havia conseguido escapar. Porém, o custo de sua fuga seria grande, e a luta estava apenas começando. A fuga pela floresta deixou Gael exausto, mas a sensação de estar novamente livre por um curto período de tempo lhe deu um alívio momentâneo. Ele se arrastou por entre as árvores até encontrar um pequeno abrigo natural, uma caverna nas rochas que se encaixava perfeitamente para esconder-se. A respiração ainda acelerada, ele se deixou cair no chão, somente tentando processar tudo o que acontecera nos últimos dias. No entanto, a quietude da caverna não durou muito. Gael começou a ouvir passos suaves sobre as folhas secas. Ele não se moveu. Seu instinto o fez ficar imóvel, preparando-se para o pior.
Mas, para sua surpresa, uma figura apareceu na entrada da caverna. Era Gabriela. Ela estava cansada, os olhos vermelhos de tanto chorar, mas parecia mais tranquila. Não havia mais o pânico em seu rosto. Ela sabia que, se algo acontecesse, ele estaria preparado. Gabriela trouxe algo com ela, uma mochila com os suprimentos que ela havia conseguido reunir. O olhar dela dizia tudo. Ela sabia que a fuga ainda não havia acabado. E que precisavam de mais do que apenas esconder-se. "Você conseguiu?" Gael disse, tentando controlar a emoção em sua voz. "Não exatamente", respondeu Gabriela, colocando a mochila no chão. "Eles ainda estão por aí, e Tadeu não vai desistir." Gael assentiu, o peso da situação voltando com força. A ideia de viver escondido nas montanhas parecia cada vez mais insustentável. Ele sabia que Tadeu não pararia até encontrá-los. Mas, naquele momento, o fato de Gabriela estar ali ao seu lado era o único conforto que ele podia ter. "Eu encontrei algumas coisas que podem nos ajudar", continuou Gabriela, abrindo a mochila. "Eu sei onde ele guarda os mapas, onde ficam os seus homens e um ponto de fuga para longe daqui, mas precisamos de tempo." Gael a olhou com desconfiança. "E como você sabe disso?" Ela suspirou, sentando-se ao lado dele. "Eu já fui uma de suas vítimas. Ele me levou para a cidade antes, me forçou a trabalhar para ele. Conheço bem os caminhos e os esconderijos dele. Eu só não sabia mais como escapar." "Agora você tem uma chance", Gael disse, com uma determinação renovada. "Nós temos uma chance. Não podemos continuar fugindo para sempre." "Mas se ficarmos aqui, ele vai nos encontrar. E se nos escondermos, ele também vai nos encontrar." Havia algo naqueles olhos de Gabriela, uma sinceridade que Gael ainda não entendia totalmente. Eles estavam em um ponto sem retorno, e ele sabia que o que os esperava poderia ser pior do que qualquer coisa que ele tivesse enfrentado até agora. Na manhã seguinte, Gael e Gabriela se sentaram à beira da caverna, com o sol começando a iluminar as montanhas. Era um novo dia, mas o futuro parecia tão sombrio quanto o anterior. Gabriela estava agora mais calma, mas Gael sabia que ela não conseguia escapar do peso do passado. Ela começou a contar mais sobre Tadeu, detalhando o controle absoluto que ele tinha sobre a cidade e os arredores. Tadeu não era apenas um mafioso, ele era um homem que controlava a política, a economia e até mesmo a polícia. Sua influência era vasta e invisível, como se ele tivesse uma rede de olhos e ouvidos em todos os lugares. "Ele não tem só homens", disse Gabriela, sua voz tensa. "Ele tem pessoas dentro do governo, dentro da polícia, dentro das famílias mais poderosas da cidade. Ele é uma sombra. E qualquer um que tente enfrentá-lo, bom, eles desaparecem." Gael se sentou em silêncio, absorvendo as palavras de Gabriela. Ele sabia que não enfrentaria apenas um homem. Enfrentaria um sistema, uma estrutura que já estava incrustada em tudo. E ele não tinha ideia de como derrotar alguém com tanto poder. "Mas isso não vai nos parar", Gael disse finalmente, olhando para Gabriela com mais confiança. "Nós vamos achar um jeito." Gael e Gabriela passaram a noite na caverna, planejando como poderiam escapar de Tadeu. Ela havia falado sobre um ponto de fuga, um lugar seguro nas montanhas, onde eles poderiam se esconder até conseguir uma saída definitiva. No entanto, o plano era arriscado. Eles precisariam de suprimentos, de informações precisas e, acima de tudo, de coragem. Gabriela sabia onde os homens de Tadeu guardavam as armas e os mapas. Ela também sabia que a única chance deles era sair do alcance da cidade e das rotas que Tadeu controlava. O caminho era traiçoeiro, mas Gael estava disposto a correr qualquer risco para ajudar Gabriela a escapar. Eles começaram a se preparar para a jornada, cientes de que qualquer erro poderia ser fatal. A pressão estava sobre eles, e não havia mais como voltar atrás. A última parte da fuga seria a mais difícil. Gael e Gabriela seguiram pela floresta, tentando se mover com o máximo de cuidado. Eles tinham que confiar nas informações de Gabriela e na própria habilidade de Gael para se manter fora do alcance de Tadeu. O destino final seria uma pequena vila nas montanhas, longe de tudo que Tadeu controlava. O caminho era longo e perigoso, mas ao chegar à vila, Gael sabia que tinham conseguido. Eles finalmente estavam livres.